Caio, eu posso viver o evangelho sem igreja / denominação? Sem igreja ninguém vive, porque eu sou igreja mesmo quando eu estou numa ilha deserta. Eu sou um ente-igreja. Antes a pessoa tem que responder o que é igreja. Eles ficam pensando que igreja é o templo, aquilo que todo dia eu falo até morrer de cansaço. Você pode substituir isso pela palavra templo na pergunta para Claro que pode. Posso viver sem o templo? Sem o templo, pode. Isso. Né? Porque igreja, onde estiverem 2 ou 3 comendo um cheeseburger em meu nome, eu aí estou no meio deles. Isso aqui é a nossa igreja reunida aqui. Daqui a pouco eu vou entrar ali, vou ter um almoço igreja. Com outra galera. Com a congregação que me aguarda ali. Claro. Depois à tarde, provavelmente a minha filha vá ao cinema com a filha, uma das filhas que me adotou de Londres, que está aqui com uma das netinhas que me adotaram, a Juliana e a Lara, talvez vão ali ao cinema, juntos com a Mariana e a Sofia. E à noite nós vamos comer uma pizza igreja, todos nós juntos, eu e a Adriana juntos. A igreja full time. Né? O Tiago só não vai porque vai ter que trabalhar hoje à tarde e à noite, senão estaria lá com a gente. O Daniel deve chegar. Eu só vivo igreja, eu não tenho outra vida que não seja igreja. Até quando eu vou ali para o stand-up paddle ou para o caiaque ali embaixo, o Jerônimo é um ente-igreja. Tá. Aí os outros garotos todos que estão lá me seguem no Facebook. Todos estão se convertendo sem nem puxar o assunto. Chego lá, o papo é só esse e eles não frequentam lugar nenhum. A praia só. Só o stand-up. Eu encontro igreja. Eu tomo os meus cafés, são cafés igreja. Os meus jantares são jantares igreja. Quando os meus amigos vêm, mesmo os que não tem nada a ver com grupo nenhum, e nem com a fé que eu anuncio explicitamente, claro. Eles chegam e logo eu sinto que eles entram na minha comunhão igreja de ser. E domingo, por exemplo, eu me reúno com um grupo muito maior ali, e eles comigo também num encontro igreja. Então, onde eu chego, a igreja chega. Às vezes eu chego num grupo de gente agnóstica e ateia. Meia hora depois virou igreja. Sem que tenha nada de religião, mas o espírito mudou. É isso que eles não entendem. Que olha, Jesus disse, vós sois o sal da terra. Imagina só o seguinte, quantos % os evangélicos dizem que são da população brasileira? 35, né? Por aí, 30%. Você imagina se você puser 30% de sal numa panela, essa comida presta ou não presta? Não, né, cara? Não presta. Não. Fica impossível de tragar. Não dá para comer. Não dá para comer. Significa dizer que esses 30% de evangélicos da população do país são tudo menos sal. Porque eles estão no panelão dos 200 milhões da população brasileira e não salgam nada. Só azedam, só amargam, só envenenam. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se nós tivéssemos neste país, de fato, 1% de discípulos, em todos os âmbitos da sociedade, só 1%. Olha, o país estaria sentindo o gosto genuíno do Evangelho infinitamente mais, assim como na minha panela ali em casa não chega a ter nem 1% de sal. E eu sinto o gosto maravilhoso que impregna e dá sabor à coisa toda. Então, igreja, que vocês chamam igreja, é tudo menos o que Jesus chama igreja. O que Jesus chama igreja não é uma multidão sem gosto. São pessoas que carregam a qualidade e o sabor existencial do Evangelho. Essas, aonde chegam, dão gosto à vida. Agora, essa multidão é feita de pedra de sal, que não serve para mais nada, virou monturo, como Jesus disse, para nada mais presta, senão para ser pisada pelos homens. Respondi sua pergunta, meu amigo. Congregar se torna algo tão natural quando você entende o Evangelho como encontrar pessoas. Todo encontro é um encontro igreja, quando você anda com o Evangelho.
Você é igreja andante. Se você entrar no meu portal caiofábio.net e escrever lá igreja, caminho, congregação, essa coisa toda, você vai entender 1 milhão de coisas, tá bom? Vamos lá. Caio, igreja é só se reunir para comer pizza, como muitos desigrejados pensam? Eu acabei de responder o que é, né? Isso é congregar? Peraí que ele vai fazer uma pergunta final. Depende, né? Desigrejados de congregar, que eu digo, tá? Os caras que saíram da denominação. Aí ele pergunta, Caio, e o que fazer então com o culto público? O culto eu faço o tempo todo. O culto público, eu acabei de dizer, domingo eu me reúno ali com um grupo. Claro, Caio. Mas não é para cultuar, é para encontrar o grupo, porque o meu verdadeiro culto é cada passo que eu dou. A vida é meu culto e o culto é minha vida. O culto público sem vida não é nada. Não tem sentido. E a vida que não é um culto, não cultuará jamais. Eles não entendem isso nunca. Pensam que o culto é quando começa. Vamos iniciar. Não, foi uma reunião. Que eu aqui no caminho nem chamo de culto. Aliás, no início eu proibi chamarem de culto. É mesmo, Só Caio? eu proibi para descondicionar, para tirar essa ideia falsa de que quando ali o cara começa, irmãos, iniciando, começou o culto. Começou não, o culto não para. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O culto é a vida. Você tem culto, é tudo que você faz. Se você não puder cultuar transando com a sua mulher, comendo o seu almoço, saindo com os seus filhos, encontrando com os seus netos, conversando com os amigos, se o seu trabalho não for culto, se tudo que você fizer não for culto, não tem culto na tua vida. Se não tem culto na tua vida, culto nenhum será feito por você. O único culto que eu faço é o viver, quando eu vivo em amor, em fé. Meu Deus, quando é que a religião do diabo vai ser tirada desse entendimento pedrado dos senhores? Pelo amor de Deus, rapaz. Vem IVTV, o canal é você.